Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz aos queridos irmãos. Permita-me apresentar, eu sou o Bispo Jailson, sou pastor evangélico por graça e misericórdia do Senhor. E eu quero falar, eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar alguma coisa com você. Como bispo, como pastor evangélico, eu me sinto na obrigação, no dever, vamos colocar assim, de informar alguma coisa para você. Hoje pela manhã eu fui surpreendido por uma frase no Facebook, pelo texto no Facebook, e eu quero citar o nome dele aqui, que é um cara do Parque das Américas, tem feito um trabalho muito legal, não conheço ele pessoalmente, mas o pastor Alexandre já me falou a respeito desse camarada aqui, um camarada decente, que vem fazendo um trabalho muito legal, muito responsável no Parque das Américas, com uma ação que é a Cidadania em Ação. E ele colocou algo no seu Face que eu vou compartilhar, eu vou reproduzir. Na verdade ele disse que está repassando, e eu também vou pegar um gancho disso aqui. Isso aqui foi uma inspiração nesta manhã para mim desenvolver e fazer esse vídeo que eu estou fazendo nesta hora para você. Ele pôs lá, que susto, né? Que susto! O susto fui abordado por um ladrão. E o que é que o ladrão me pediu? Ele pediu meu voto. Isso mesmo, querido. Me perdoe aqui a transparência e a sinceridade. Alguns aparecem de 4 em 4 anos para furtar o seu voto, para roubar o seu voto. Então ele diz lá que ficou surpreso porque foi abordado e o cara é um ladrão. Ele disse, ladrão, o que é que você quer? Eu quero somente seu voto. Porque o que é que aconteceu agora? Ele está dizendo que está repassando, né? Que é o Luiz Carlos dos Santos. Luiz Carlos dos Santos, Deus abençoe a sua vida, querido. Ele disse o seguinte aqui, ó. Já começou a temporada caça-pobre. Escute isso aqui. Já começou a caça ao pobre. Já começou agora o beija-pobre, o tira-foto com o pobre. Vai até na casa do pobre. Visita a casa do pobre, isso mesmo. Visita a casa do pobre. Faz agora lá uma reunião na casa do pobre. Faz da casa do pobre comitê. Janta com o pobre, aí eles falam assim, reúne lá a família, eu vou fazer alguma coisa lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para você o que é que eu fiz. Não fez nada em 4 anos. Então chegou a temporada, meu irmão, a temporada caça-pobre, beija-pobre, bate na casa do pobre, porque sabe que o pobre precisa de um caminhão de aterro, o pobre precisa que pague uma conta de luz, o pobre precisa que pague uma conta de água, o pobre precisa de um caminhão de aterro, o pobre precisa de um saco de cimento, o pobre está precisando de uma telha para telhar lá o barraco dele, a casa dele. Então chega nessa hora, chega a terrível campanha, estão desesperados. Subiram durante 4 anos, ficaram 4 anos no trono, meu irmão. Que você vai na Câmara Municipal é uma pouca vergonha. Você vê lá pessoas dormindo. Às quarta-feiras é aberta ao público. Eu fui diversas vezes lá. Nas quarta-feiras, a partir das 19 horas, ela é aberta ao público. Você pode acompanhar. Vai dar uma olhada lá naquele vereador que você votou nele, que na verdade ele ainda comprou o seu voto. Né? Porque existem alguns que compram literalmente, a caçada está aberta. Não é verdade ou não? Vai lá, tem uns que estão lá gozando, senta na cadeira e dorme, ronca. Foram eleitos, vive da máquina pública, diga de passagem que ganha muito bem, querido. Porque um salário de quase 11 mil, quem me dera ganhar esses 11 mil. Com esses 11 mil eu vou fazer casa de recuperação que está precisando. Né? Está precisando. Então chegou a hora que a temporada caça-pobre. Eu quero deixar um conselho aqui, querido, da parte de Deus, se você entender ou não. Você que é cristão, preste bem atenção. Você sacerdote, vou frisar, sacerdote, pastores,
É nessa época que chega a caçada, caça-igreja. Nessa hora eles viram até crente, irmão, estão no altar, frequenta culto até nos domingos. Até nos domingos eles frequentam culto. Você sabia disso? Aparece, sai desesperada, caça pastores também. Eu quero dar um gancho aqui na palavra do Luiz. Começa a caça pastores, porque, meu irmão, na maioria da igreja, na maioria, eu digo a maioria, porque eu sou pastor evangélico aqui na Vila Mirim. Na maioria das igrejas, como eu que trabalho para manter a minha casa, porque a igreja não supre as minhas necessidades, né? São raridades os pastores que vivem do altar em Praia Grande, são poucos os pastores que vivem do altar, que são remunerados pela igreja. São muito poucos, são a minoria, mas a minoria mesmo. Na maioria deles são pedreiros, são eletricistas, são gesseiros, ou trabalham em outros departamentos, têm uma profissão e trabalham incansavelmente, querido, para libertar pessoas do inferno, libertar pessoas do inferno para povoar o céu, fazendo um trabalho social que a prefeitura e que muito e o governo não estão nem aí. Aí diz assim, a igreja é isenta de... Vai ver quanto é que fica dessas igrejas. Eu digo das pequenas igrejas. Eu não estou falando de megas igrejas. Eu não estou falando de instituições que já está aí no topo, com um padrão de vida que também faz horrores, ganham horrores de dinheiro e não fazem quase nada. Não conseguem devolver ao mundo aquilo que Deus lhe deu de graça. Então é nessa época que começa a temporada caça-pastores. Por quê? Porque o pastor, coitado, está lá numa dificuldade na igreja, o salário das pessoas são baixas, na maioria são pobres, a maioria das igrejas estão do lado de cá, na terceira zona, não é a maioria que está na Kennedy. Então o pastor precisa. E aí o cara que é o caça-pastor vê a necessidade do pastor e faz umas propostas, né? Chega lá, pinta a igreja, troca o telhado da igreja, dá laje, compra cadeira. Presta atenção, querido. Eu quero dizer para você aqui, meu irmão, e para você discípulo e membro, de seja qual for a denominação, não negocie. Porque na maioria das vezes o cara faz alguma coisa, compra lá e depois nunca mais volta. Mas nessa época agora, nessa temporada, já estão nas igrejas. Eles viram crente, irmão. Frequenta. Alguns começam a frequentar até célula. Frequenta a célula. Nunca frequentou na vida. Vai saber como é que funciona uma célula. Aí a casinha do irmão está lá precisando de alguma coisa, né? É nessa época. De 4 em 4 anos eles aparecem. Sabe por que eles aparecem? Porque, meu irmão, estão prestes a perder o emprego. São bem remunerados. E se entrar na máquina, meu irmão, vão ganhar muito dinheiro. Então preste bem atenção, querido. Você, sacerdote, não venda, não se venda, não venda o voto da sua igreja, não venda o voto do seu povo e não comprometa o seu povo com essa pouca vergonha, não. Preste bem atenção. E você que é discípulo, querido, porque na maioria das vezes, quando a igreja não está recebendo nada, o sacerdote está recebendo, porque não tem caráter. Vai aí para você também. Não tem caráter, não tem um mínimo de integridade. Quando a igreja não recebe nada, na maioria das vezes o sacerdote está recebendo. Porque eu já recebi propostas absurdas. Eu decidi ter caráter. Eu sou o bispo Jailson. Guarde o meu nome. Bispo Jailson. Sou pastor aqui na Vila Mirim. Então não se venda, querido. Eu dei um gancho aqui porque o Luiz Carlos dos Santos foi inspirador para mim nesta manhã. Porque inúmeras são as pessoas que estão agora na caça pastores. Presta atenção, meu irmão. O altar, ele é santo. O altar foi feito para pregar a palavra de Deus. O altar não foi feito para fazer politicagem, não. Preste bem atenção. Porque a temporada caça crente, caça pastor, caça pobre, está aberta. Começa daqui uns dias. Eu sou o bispo Jailson. E eu quero deixar um versículo para você, que está na palavra de Deus, né? No livro de Deuteronômio,
Isso aqui foi escrito para Israel? Não foi escrito para nós, ok? Foi escrito para Israel. Por meio dos lábios ou por meio da mão de Moisés, o líder espiritual que liderava o povo. E Deus sabia que o povo, quando entrasse na terra que ia manar leite e mel, eles iam desejar ter um governo, um rei. Então Deus dá autoridade e inspira um servo chamado Moisés, e Moisés escreve algo. Ele deixa no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 15, quando Deus colocasse o povo na terra que manava leite e mel. Ele diz assim: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Porque naquela ocasião Israel não era democracia, era teocracia, era o governo divino instituído pelo líder, pelo profeta, pelo sacerdote. Era Deus quem escolhia por meio do sacerdote. E ele diz assim: dentre teus irmãos porá reis sobre ti. E ele diz assim: não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Ei, preste bem atenção. Eu quero dar um conselho para você que é crente. Crente, isso aqui é Bíblia, ok? Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, é a minha regra de fé. Preste bem atenção. A minha regra de fé. Preste bem atenção. É a minha regra de fé. Tem um crente? Analise o perfil dele, querido. Vote nele. Se ele não prestar, não vote da outra vez. Você entendeu? Não eleja. Você peca. Vai contra a palavra de Deus quando você vota numa pessoa que é ímpia, que não tem princípios cristãos, que não tem compromisso com a palavra de Deus, que na verdade são prostitutos. Isso mesmo, são pessoas levianas. Não jogue o seu voto fora. Exerça a sua cidadania, o seu dever como cidadão, mas procure alguém de bem. Alguém de bem, que seja um cristão. Tem um crente, olha para o caráter dele, vai procurar quem é a vida dele, quem é ele na família, e vote nele. Porque se você tem uma pessoa nesse naipe e vai votar em um ímpio, você está pecando. Não peque. Vai aí o meu conselho e a minha palavra para você por meio desse vídeo. Deus te abençoe. Cuidado para você não ser abordado por um ladrão lhe pedindo o seu voto. Graça e paz. Beijo no coração. Eu sou o Bispo Jailson. Confie naquilo que eu estou te dizendo. Vem comigo, confie. Deus te abençoe. Beijo no coração.